E aí isso se reflete em a gente não conseguir resolver os dois maiores, vamos dizer, sintomas disso tudo. Um é a crise fiscal. O Brasil vai quebrar até 2027, 2028. O Brasil tá numa situação das piores em toda a história. Eu acho que todo mundo que tá aqui assistindo precisa entender. É como se fosse um diagnóstico. Não culpe o médico aqui pelo diagnóstico, mas entenda que a gente vai precisar resolver muita coisa pra esse país ficar de pé ainda, tá? O Brasil tem grandes problemas. Eu acho que os dois maiores que a gente pode comentar é um problema de natureza essencialmente política, que é essa briga que envolve a STF, em briga que envolve os demais poderes, as facções políticas de cada lado. E aí isso se reflete em a gente não conseguir resolver os dois maiores, vamos dizer, sintomas disso tudo. Um é a crise fiscal. O Brasil vai quebrar até 2027, 2028. Não é opinião minha, essa trajetória de quebra é entendida por todo mundo. E a outra é o avanço das facções e o aumento da criminalidade e a sensação de criminalidade no Brasil. Como a gente não consegue ter unidade pra tocar nada, a gente não consegue resolver esses dois problemas. E aí não adianta todo mundo ficar só discutindo, que na internet fica todo mundo discutindo e brigando, quando não tem ninguém endereçando os assuntos. Se você for pegar na agenda do dia, da direita, da esquerda ou do centrão, absolutamente ninguém tem um projeto sobre segurança pública no Brasil, ou sobre como mitigar o avanço, sei lá, do Comando Vermelho, o avanço do PCC, que é um avanço mais institucional. Do outro lado, essa trajetória de quebra que o Brasil tem, ou seja, o Brasil vai precisar reformar um monte de coisa na máquina pública. Se você quiser baixar os juros já estão extorsivos hoje, você vai ter que mexer no custeio, e mexer no gasto primário, significa enfrentar um monte de privilégio. Ninguém tem coragem de fazer isso. Só pra contar pra você, o Kim conseguiu semana passada, depois de quase 6 meses de trabalho, as assinaturas necessárias pra andar com uma PEC que mexe só com o privilégio do funcionalismo. Pra obter as assinaturas foram 176. Foi uma luta pra algo que é meio óbvio. 171 é necessário, ele bateu 176. E, cara, não deveria ser essa luta. Igual quando, vamos dizer, o Kim conseguiu passar um dos projetos ligados à segurança pública, ele passou nas comissões, depois passou na Câmara dos Deputados, foi pro Senado, o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, não quer pautar. Então tem algo de muito estranho quando quem detém poder no Brasil, e todas as facções políticas envolvidas, não quer tocar o que precisa, e nos coloca em discussões que, por mais que sejam importantes, por exemplo, a discussão do Alexandre de Moraes, essa discussão que envolve a anistia, tem sua importância. Mas não é a discussão que põe comida na mesa das pessoas, ou é a discussão que evita as pessoas serem assaltadas no meio da rua. Então isso não... Essa discussão, ela é alheia à vida de uma pessoa comum que só quer viver e pagar as contas, comprar alguma coisinha no fim do mês e não ser roubada. E como o debate público tá preso nisso, e como houve agora essa atuação do Donald Trump, e a gente pode debater bastante sobre isso hoje, a gente fica numa situação que é muito chata, de ser, especificamente nós, de sermos chatos tentando puxar a discussão para outro campo, quando as pessoas só querem discutir, vamos dizer, qual foi o último xingamento do Trump ao Lula, qual foi a última resposta imbecil do Lula pro Trump. E é um pouco desesperador isso, Então, o que a gente propõe pra todo mundo a gente tem que sair meio que só da conversa e ir pra ação, tá? E é uma coisa que a gente tá conclamando. O Arthur teve um podcast que ele conversou com uma pessoa que é de uma linha política diferente da nossa, que é o Rubão, e a gente encontra mais convergências com ele do que divergências. Então, quando você pega um cara de uma linha diferente, mas que tem o mesmo senso de urgência da gente, a gente fala, porra, sabe? Tem gente aí disposta a olhar e falar, cara, vamos tratar dos problemas. E aqui é um dos lugares, aqui é uma das casas pra gente fazer isso. Se eu fosse trazer agora o problema eu não sei dizer como vai terminar a crise Alexandre de Moraes, Lula, Donald Trump. Eu não sei até que ponto Donald Trump vai levar, vamos dizer, essas punições que ele tá colocando ao Brasil do ponto de vista diplomático, de sanções, e que se isso pode ou não inviabilizar a economia brasileira. O Brasil é o país, até agora, o Renato que me corrija, ele é internacionalista, em que as tarifas foram aplicadas num valor mais alto. Sim. O Brasil também foi o país em que a Magnitsky andou. Então, naturalmente, não é só parte do projeto norte-americano de, vamos dizer, diminuir o valor do dólar, aumentar a competitividade dele e fazer os Estados Unidos ter uma maior participação global em termos de produto. Não é só isso. O caso brasileiro envolve política, e quem fica tentando diminuir o papel do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo como caras que organizaram isso, mente. Eu não gosto do Eduardo, nunca falei com o Paulo Figueiredo. Agora até o Haddad, ele tinha uma agenda marcada com o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, ele desmarcou dias antes.
E um dia depois o Eduardo Bolsonaro se reuniu com ele e o Paulo Figueiredo, mostrando que eles teriam mais interlocução do que o governo brasileiro. Sim. Então o Trump tá atuando ali, tem um interesse que envolve, vamos dizer, ajudar os Bolsonaro em uma medida. Tem uma coisa que, a gente sempre defendeu, e é real, a gente do campo da direita sempre defendeu, que é tirar o Brasil e a América do Sul como um todo desse polo que a gente pode chamar bolivariano e de uma adesão que tá acontecendo lentamente com a China, que pode ter consequências ruins, no geral. Mas a que preço? A humilhação nossa, o fim, não vou usar o termo soberania que o PT usa, mas o fim do autorrespeito que o Brasil tem que ter como nação. A gente realmente precisa do Trump apontando o dedo pra gente e do Marco Rubio fazendo isso pra gente resolver nossos problemas internos? A gente é incapaz de resolver isso? Eu não acho que o Trump esteja interessado em transformar o Brasil na democracia mais funcional do mundo. Pra mim, o Trump quer alinhar o Brasil ao governo dele, não é nem aos Estados Unidos, ao interesse personalíssimo dele, como ele faz com outros lugares. Isso não necessariamente é bom pro Brasil. O Trump vir aqui e os Estados Unidos explorarem terras raras com negócios favoráveis a ele, é algo bom pra gente? Será? Né? Essa é a pergunta que eu coloco. Eu acho que não. Então, por que nós deveríamos, como é proposto por uma parte da direita, achar lindo e ter que ficar apoiando cegamente o que tá acontecendo? Não, eu sou brasileiro. Eu tenho que cuidar do nosso interesse primeiro. E aí eu vou pro outro lado, que é o PT, que tá indo numa aposta de quanto pior melhor, porque agora, se a economia vai mal, ele tem uma desculpa, ele vai falar, foi o Trump que quebrou o Brasil. E, enfim, não é, né? As decisões foram tomadas pelo PT ao longo do tempo. Aposta nessa luta anti-americana, o Brasil contra os Estados Unidos pra, sei lá, construir uma candidatura com um discurso supostamente nacionalista. Tá todo mundo muito insensato, cara. Tá muito insensato. E eu não acho que dessa turma aí vai vir alguma solução.